Este é o sexto vídeo do meu professor de economia, o vídeo de hoje, os 4 tons de Keynes, que o objetivo do vídeo de hoje é explicar o que são as 4 escolas de pensamento econômico que recebem o nome de keynesiana, quais são as diferenças, quais são as semelhanças entre elas. Bom, quando teve a crise das hipotecas subprime de 2007 2008, seguida pela grande recessão, houve um questionamento naquele momento se haveria um retorno das ideias de Keynes. E também se em algum momento ele já tinha ido embora, se essas ideias já tinham ido embora. Porque provavelmente vocês já ouviram falar da história de que o Keynes escreveu suas principais obras nos anos 30, logo depois do crash de 1929, da Grande Depressão. A obra mais famosa é a Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, de 1936. Essas ideias guiaram os governos do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a era de ouro do Keynes, e aí depois teve a estagflação nos anos 70 nos países ricos, aí declinou as ideias do Keynes, aí surgiu o monetarismo, aí depois, enquanto isso na política teve os governos neoliberais, começando com a Thatcher e o Reagan. E aí chegou-se a 2008, com muita gente pensando na possibilidade disso ser revertido e ter uma nova onda favorável ao Keynes. Aí, para responder essas perguntas de que se o Keynes vai voltar, se o Keynes já foi embora, é preciso mostrar quais são as 4 principais escolas de pensamento econômico que recebem o nome de keynesianos, porque é um termo tão amplo que dizer que alguém é keynesiano é uma coisa tão ampla, porque, por exemplo, o Greg Menkel é chamado de keynesiano, o Luiz Gonzaga Beloso é chamado de keynesiano, mas o Greg Menkel está muito mais perto do Milton Friedman do que do Beloso, e o Beloso está muito mais perto do Karl Marx do que do Greg Menkel. Aí, as quatro escolas de pensamento econômico que recebem o nome de keynesianos são essas: os keynesianos da síntese neoclássica, os novos keynesianos, e até eles passaram a ser chamados de paleokeynesianos, os da síntese passaram a ser chamados de paleokeynesianos, depois que vieram os novos keynesianos. Tem os pós-keynesianos americanos, que posteriormente eu vou explicar porque que também podem ser chamados de fundamentalistas financeiros ou marshallianos, e os pós-keynesianos europeus, que posteriormente eu vou explicar porque que eles podem ser chamados de kalekianos. As duas escolas de cima são ortodoxas, as duas de baixo são heterodoxas. A semelhança entre elas, entre essas 4 escolas, por isso que são chamadas de keynesianas, é o fato de acharem que por causa da demanda, por problemas relacionados à demanda, a economia pode se equilibrar produzindo menos do que ela tem potencial de produzir e com desemprego, e que por isso pode ser necessário o uso de políticas do governo para resolver esse problema. Só que aí elas têm uma grande diferença sobre o que causa as crises, qual que é a duração das crises, como combater. Os keynesianos da síntese neoclássica e os novos keynesianos acham que no longo prazo o PIB é determinado só pela oferta e que a demanda é uma questão relevante só no curto prazo. E aí os pós-keynesianos, tanto os americanos quanto os europeus, consideram que a demanda é relevante até mesmo no longo prazo. Aí, começando a falar da síntese neoclássica, o marco inicial foi a publicação do livro-texto Economics, do Paul Samuelson. E aqui eu tenho até um exemplar já de uma edição posterior, traduzida para o português. E esse livro foi durante muito tempo referência nos cursos de graduação em economia, foi em vários países, foi traduzido em várias línguas.
O keynesianismo da síntese neoclássica foi mainstream nos anos 50 e 60. Os principais expoentes são o Paul Samuelson, o James Tobin, o Franco Modigliani e o Robert Solow. E aí, como o próprio nome diz, isto é uma síntese. Considera que a análise neoclássica está certa para a microeconomia e para falar do crescimento do PIB no longo prazo, e a análise do Keynes, da teoria geral do emprego do giro da moeda, é para falar da macroeconomia no curto prazo, explicar por que o produto flutua, por que se desvia do produto potencial. E até o Robert Solow foi importante por ter feito um modelo falando do que determina o produto potencial no longo prazo, que se refere a que para ele depende apenas de condições de oferta, como capital, trabalho e tecnologia. E aí o Keynes, para essa escola de pensamento que é da síntese, entra só no curto prazo para explicar por que o produto muitas vezes é menor do que o produto potencial e que tem desemprego. Aí os keynesianos da síntese neoclássica consideram que os choques adversos de demanda podem fazer o produto se desviar do nível potencial, essa situação e gerar desemprego. Essa situação pode ser prolongada por causa da rigidez de preços e salários. Os keynesianos da síntese neoclássica assumem que existe a rigidez de preços e salários, mas não entram muito em detalhes quais são os motivos microeconômicos para ter essa rigidez. E considera que mesmo existindo uma tendência de no longo prazo o produto se equilibrar no seu nível potencial com pleno emprego, esse processo demora muito. Aí por isso, para ir mais rápido, eles apoiam o uso de política fiscal e monetária. Ou seja, política fiscal, aumentar gasto e diminuir imposto; política monetária, expandir moeda, reduzir juros. E aí dessa forma eles apoiam essas políticas para combater o desemprego. Só que aí em 68 veio Milton Friedman, monetarista, dizendo que não era bem assim. E aí nos anos 70, quando teve a aceleração da inflação nos países ricos, o keynesianismo da síntese neoclássica foi culpado por ter proposto políticas expansionistas que teriam causado essa inflação. E aí por isso essa escola entrou em crise, e aí perdeu lugar para o monetarismo e também e logo depois para os novos clássicos, que foram mais radicais ainda na crítica ao keynesianismo, ou que os novos clássicos que são como o Robert Lucas, o Robert Barro, o Thomas Sargent, o Edward Prescott. Eles tentaram fazer uma derrubada radical de tudo que tinha do Keynes na macroeconomia. Eles contestaram a ideia de que podia haver uma separação entre micro e macroeconomia, e que para eles todo o modelo de macroeconomia tinha que ter fundamento na microeconomia. Criaram a ideia das expectativas racionais, de que os agentes antecipam as decisões de políticas do governo, reagem a essas ações, e por isso as políticas econômicas de governo não funcionariam. Mas aí no começo dos anos 80, com as políticas de deflação da Thatcher e do Reagan, que teve muito desemprego, que não foi previsto pelos novos clássicos, deu espaço para o keynesianismo ortodoxo reaparecer, mas dessa vez sob o nome de novo keynesianismo. Aí o novo keynesianismo, que algumas bases já tinham teóricas já tinham aparecido no final dos anos 70, consolidou-se nos anos 80. Depois, posteriormente, se tornou uma escola mainstream, e por isso que parte das ideias dos novos keynesianos passa a ser chamada de novo consenso macroeconômico ou nova síntese neoclássica. Aí, na verdade, o novo keynesianismo
tenta fazer um retorno do keynesianismo da síntese neoclássica, mas já aceitando algumas ideias dos novos clássicos, ou seja, aceitam dos novos clássicos a ideia de que modelos macroeconômicos têm que ter fundamentação na microeconomia, e por isso criaram os modelos chamados de DSGE, e também aceitam as expectativas racionais, mas diferente dos novos clássicos e semelhante aos keynesianos da síntese neoclássica, os novos keynesianos consideram que existe rigidez de preços e salários, e como eles defendem fundamentação da macroeconomia na microeconomia, eles buscaram na microeconomia as explicações para a rigidez de preços e salários. Aí falaram tanto de concorrência imperfeita, de oligopólios, dos chamados menocostos, que falam que as empresas têm custo para mudar de preço, por isso elas tendem a manter o preço fixo por algum tempo. E aí os principais expoentes do novo keynesianismo são esses, vocês podem ver, o Stiglitz, o Menck, o Bernanke, o Woodford, o Blanchard, o Summers, o Akerlof, a Yellen, o Dornbusch, Fischer, o David Homer. Não é um grupo ideologicamente unificado, tem tanto alguns mais progressistas quanto o Joseph Stiglitz e o Akerlof, quanto mais conservadores, quanto o Bernanke e o Menck. Lembrando que o Bernanke foi presidente do Fed, indicado pelo George W. Bush. O Menck já foi conselheiro do George W. Bush. E os novos keynesianos, tanto que foram importantes que eles fizeram muitos livros, textos para ser usado tanto em cursos de graduação em economia, como o do Dornbusch e Fischer, quanto o do David Homer, que é muito usado em cursos de macroeconomia na pós-graduação. E também outra diferença dos novos keynesianos com os keynesianos da síntese neoclássica é que os novos keynesianos são bem menos otimistas em relação ao uso de políticas macroeconômicas ativas. Assim, o Stiglitz um pouquinho defende um pouquinho mais, aí o Menck defende bem menos. Só que eles dão preferência para o uso da política monetária e recomendam usar a política fiscal só num caso extremo, assim, quando está tendo uma recessão com inflação baixíssima, com taxas de juros próximas de zero. Bom, e aí é isso que tinha para falar do keynesianismo da síntese neoclássica e do novo keynesianismo, e por causa de limitações de tempo da câmera, termina aqui a primeira parte. Aí na próxima, aí o vídeo seguinte, vou falar das duas escolas pós-keynesianas, o pós-keynesianismo americano e o pós-keynesianismo europeu, e depois fazer uma conclusão.